Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Terceiro domingo do Advento, 11 de dezembro de 2022. Bem-vindos! Hoje é o domingo da alegria. É a alegria que brota do nosso coração pela vinda do Senhor. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de bondade, que vede o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No mundo que não dá lugar à esperança, não acredita que haja alguém, o Senhor, que a conheça de fato e a possa dar. E por isso considera a esperança apenas uma utopia que não tem raízes na realidade. É por isso que a Igreja procura, então, neste terceiro domingo do Advento, nos convidar à alegria, a alegria da esperança. Regozije-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se, o Senhor está próximo. Filipenses capítulo 4. Afinal, que valor pode ser dado à vida se o grande dom de Deus, que é Jesus, for excluído e ignorado? Podemos até deixar Jesus de lado, considerando ele apenas um conceito abstrato que não cabe no coração, mas ele é o único, é o Filho de Deus, que participa das nossas alegrias e esperanças, sofrimentos e angústias. Como deixá-lo de lado? O querido e beato Paulo VI estava convencido de que Jesus é o centro da nossa vida e ele então escreveu: Hoje a saudade de Cristo invade também o mundo daqueles que estão longe, quando neles vibra algum autêntico movimento espiritual. O mundo, depois de ter esquecido e negado Cristo, acaba o procurando. Mas o mundo quer procurá-lo do seu modo, do seu jeito, não como Cristo é, na sua verdadeira essência. Ele o procura entre os homens mortais, se recusa a adorar o Deus que se fez homem e não tem medo de se prostrar servilmente diante do homem que se faz e tenta se fazer Deus, mas tem vergonha de se curvar diante do Deus que se fez homem.
E talvez nesta longa categoria de buscadores ou indiferentes a Jesus, até nós estejamos lá. Por isso o Advento nos educa a entrar com força no mistério do Natal de Deus. Esse Natal que se aproxima e conosco esclarece o sentido da vida. Naquele tempo, João, que estava na prisão, tendo ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer por meio de seus discípulos: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E Jesus dá o testemunho de si mesmo. Vai e conte a João o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Os cegos estão recuperando a vista, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos recuperam a audição, os mortos ressuscitam. As boas novas são pregadas aos pobres, e bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo, aquele que não se envergonha. Uma resposta clara, a sua ação é a revelação do rosto misericordioso do Pai. E quantos destes sinais encontramos na nossa vida, encontramos ao nosso redor. A mensagem que a igreja recebe deste relato da vida de Cristo é muito clara. Deus não enviou seu Filho ao mundo para punir os pecadores ou aniquilar os ímpios, que vendo os sinais da bondade divina, possam encontrar o caminho de volta. A justiça que o João Batista pôs no centro de sua pregação se manifesta em Jesus, em primeiro lugar, como misericórdia. As dúvidas do precursor apenas antecipam a perplexidade que Jesus mais tarde despertará com as suas ações e com as suas palavras. Os profetas apontam e manifestam a presença de Jesus, uma missão que cabe a todo discípulo, mas se queremos que ela seja bem-sucedida, deve ter por trás uma vida que conheça o desprendimento da terra para mostrar o céu. É necessário envolver-se plenamente na lição de João Batista para entrar na verdadeira alegria. João Batista é aquele que não se anuncia a si mesmo, mas prepara o caminho para o outro, discerne os tempos e os sinais até reconhecer o Messias que chegou, se diminui para que seja o Senhor quem cresça. E você pode, você deve. Peçamos ao Senhor a graça da humildade que João teve e, sobretudo, a graça de que sempre haja espaço em nossas vidas para que Jesus cresça, nos transforme e assim possamos dar testemunho dele na verdade. São Damaso I. Há alguma controvérsia sobre a nacionalidade de Damaso, romano, espanhol ou espanhol da Lusitânia. Sua eleição ao papado em 366 foi perturbada pela tentativa do antipapa herege dos arianos. Os arianos negavam a consubstancialidade do Pai, por isso tentaram fazer com que Ursino, que era ariano, entrar e chegar à cátedra de Pedro. Além do arianismo, seu pontificado teve que colocar firmemente também contra outras seitas heréticas, como os marcionitas, os donatistas, os novacianos, os sabelianos, os apolinaristas, os macedonianos. Com tudo isso, ele conseguiu reafirmar o primado do romano pontífice. A Igreja de Roma exerce jurisdição sobre todas as demais e constituiu o segundo concílio ecumênico em Constantinopla. Organizou o canto dos salmos, obrigatórios para o clero nas igrejas e mosteiros. Conviveu e contou com o auxílio de Santo Ambrósio, Santo Atanásio, Santo Agostinho e São Jerônimo, a quem encomendou a tradução para o latim dos textos originais gregos e hebreus da Bíblia, conhecida como Vulgata, e que serviu durante séculos como referência para a Igreja. Além disso, publicou uma decisão relativa ao catálogo dos livros bíblicos, de importância fundamental na definição do cânon da Sagrada Escritura. Seu interesse pelas catacumbas o levou a visitá-las pessoalmente e a determinar sua digna restauração, bem como a levantar notícias dos seus mártires em textos de grande importância histórica. Morreu no dia 11 de dezembro de 384, após mais de 18 anos de pontificado. Deus Pai, que guiais com mão segura a vossa Igreja através dos tempos,
Concedei-nos pela intercessão de São Damaso I, vosso vigário nesta terra, a segurança na doutrina e a firmeza na fé, para que, como ele, possamos alcançar a salvação, ajudando o próximo no serviço de perseverar no único caminho que leva ao céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Fique na paz do Senhor.